Olá, caro amigo empreendedor. Eduardo Rocha, do site meuprojetorestaurante.com. Quero falar nesse vídeo sobre um dos elementos mais importantes do plano de negócios. É o plano de marketing. Ter uma estratégia para sair na frente da concorrência, atrair clientes para o seu bar, restaurante, pessoal, é fundamental, principalmente para aumentar o faturamento. Então assista esse vídeo, que eu vou dar dicas para você de como desenvolver um plano de marketing. Primeiramente, eu vou dividir o plano de marketing em alguns tópicos para facilitar o entendimento. Então vão ser eles: logomarca e slogan. Aí é para quem ainda não tem a logo, o slogan, quem não definiu, para quem está começando um projeto, por exemplo. Cardápio, preço, ponto comercial e estratégia de divulgação. Esses são os itens que eu vou dividir o plano de marketing aí para falar nesse vídeo. Para você que está iniciando um projeto, ainda não definiu sua logo ou slogan, as dicas que eu tenho são as seguintes. A logo, pessoal, deve remeter à imagem que você quer passar do seu restaurante, o tipo de comida, de atendimento que você quer oferecer. Tá? Ela deve passar credibilidade para o cliente. E o slogan, ele deve ser de fácil memorização. Uma outra dica é de que as grandes franquias de food service, elas utilizam bastante o vermelho e amarelo. São cores que chamam a atenção e, segundo alguns especialistas, elas ajudam a despertar a fome também. A logo, pessoal, certamente deve ser original também. Se você tiver sem boas ideias, você pode contratar um profissional de design gráfico para te ajudar aí. Eles são especialistas nisso, né? Muitas vezes o custo é baixo e o resultado é muito bom. O próximo item é o cardápio. Esse, com certeza, é fundamental. Aí eu vou recomendar para vocês assistir a lista de vídeos que eu tenho sobre planejamento do cardápio. Tá? Eu tenho outros vídeos que eu falo também sobre estratégias de cardápio. Inclusive, tem um com a planilha grátis, que é engenharia de cardápio. E eu vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição também. Mas algumas dicas eu posso deixar aqui também para ajudá-lo em relação a esse item, né, do plano de marketing, o cardápio. Primeiro, foco no público-alvo. Quem é o público-alvo de um restaurante, pessoal? As pessoas que moram ou trabalham na região. Se for, por exemplo, uma região onde tem turistas, né, então você tem que incluir esses visitantes também na elaboração do cardápio. Pensar neles também para elaborar esses cardápios. O que você quer fazer não é mais importante do que o que os clientes querem comer. Isso é uma coisa básica, pessoal. O restaurante tem que dar lucro. As suas ideias, elas não devem prevalecer sobre os gostos dos clientes. Então é preciso traçar o perfil desse público-alvo antes de definir o cardápio. Também é fundamental você ficar atento para o tipo de material que vai ser utilizado na confecção do cardápio. Porque ele, por exemplo, deve poder ser higienizado. Tá? O cardápio também não pode ser muito engessado. Lembre-se que a gente vive num país que tem inflação. Os alimentos eles têm altas e baixas de preço, dependendo da época. Uma outra sugestão é você ter opções para crianças, tá? Considerar isso, e para quem come pouco. Alimentação saudável também, que é uma tendência. Tá? Outra coisa, muita variedade confunde os clientes, e menos variedade te ajuda a especializar. Então, muito atento a isso. Também revise o cardápio várias vezes, peça outras pessoas para fazer isso antes da sua impressão. Tá? Isso tudo está bem detalhado na lista de vídeos Planejamento do Cardápio, como eu disse. Inclusive no meu site você pode também baixar um guia grátis que contém todo esse conteúdo desse vídeo de planejamento do cardápio. Tá? Lá tem um esquema gráfico para tornar o seu planejamento mais eficaz. Então é só acessar e baixar. O outro item é preço. Aí eu recomendo também a nossa planilha de precificação. Essa planilha, pessoal, que eu desenvolvi, ela considera todos os indicadores e as variáveis importantes na precificação. Ainda dá para você elaborar as fichas técnicas gerenciais dos seus pratos e bebidas. Tudo na mesma plataforma, de forma automatizada. Tá? Também vou deixar o link aqui na descrição. Mas tenho também algumas dicas para deixar aqui para vocês em relação ao preço. A primeira delas é o seguinte: antes de brigar pelo preço, brigue pela qualidade. Isso é fundamental.
Tá? Outra coisa é que o preço é flexível, portanto, promoções bem planejadas são sempre bem-vindas. Conhecer também aqueles pratos que possuem maior margem de contribuição e traçar uma estratégia para você conseguir vendê-los ainda mais. Tá? Para definir o preço, pessoal, matematicamente o esquema é o seguinte, tá? Num esquema bem didático, eu vou tentar explicar rapidamente a sequência matemática que deve ser utilizada para calcular o preço. Então, primeiro, você define a ficha técnica dos seus produtos, calcula o custo unitário de cada prato, a ficha técnica vai te dar isso, levanta os custos e despesas e defina a sua margem de lucro em seguida. Tá? Calcula depois o markup divisor, em seguida você vai calcular o markup multiplicador, e aí o que você vai fazer? Você vai multiplicar esse markup multiplicador pelo custo unitário que você achou na ficha técnica do prato. Assim você vai conseguir obter aí o seu preço final. Bom, eu tenho alguns vídeos que eu falo também sobre custos, preço de cardápio, também vou deixar os links aqui na descrição. O outro item é ponto comercial. Aí eu vou recomendar também para vocês, eu tenho um vídeo com a planilha grátis que fala como alugar o melhor ponto comercial. Explica o que deve ser observado antes de você fechar o negócio e alugar o ponto. Tem um checklist lá, pessoal, completo, que vai te ajudar a escolher o melhor ponto comercial para o seu bar ou restaurante. Eu tenho também algumas dicas importantes sobre ponto comercial, né, principalmente para aqueles que estão começando e querem buscar um ponto aí para colocar o seu restaurante. Pessoal, boa localização é fundamental, porque isso vai estar ligado ao potencial de vendas do ponto, isso é óbvio. Tá? E ponto bem localizado é o quê? É aquele que você não precisa não tem necessidade de ficar explicando onde ele fica. Tá? É importante também pesquisar se tem restrições na vizinhança em relação a barulho, horário de funcionamento. Isso pode evitar multas e outros problemas graves. Tá? Eu já passei por isso e as pessoas muitas vezes esquecem de verificar isso quando elas estão atrás de um ponto para montar o seu negócio. Verifique também as instalações de gás, água, esgoto, instalação elétrica, se elas estão preparadas para você colocar um restaurante ali. Porque caso contrário, você vai poder ter que refazê-las ou reformá-las e pode ter grandes problemas também, grandes incidentes, eles são ocasionados em restaurantes por conta dessas instalações inadequadas. Tá? Então tem um risco aí por trás disso também. E a cozinha ela deve ter espaço para os seguintes processos: armazenagem, higienização, preparação, cocção e empratamento. Certo? Por fim, o que a gente vai ter? As estratégias de divulgação. Então, a primeira delas que eu quero falar aqui é TV e rádio. Essas duas possibilidades são as mais caras e mais abrangentes também, mas muitas vezes o resultado nem sempre compensa. Tá? O grande lance é você descobrir se o público que ouve ou assiste esses veículos de comunicação, se eles são os mesmos que você pretende atender, servir, se é o mesmo público. Tá? Eu falo isso porque eu já fiz propaganda nesses veículos, eram emissoras locais e eu não conseguia alcançar um resultado satisfatório. Depende muito também de quais programas e horários sua propaganda vai ser transmitida. Então, por serem caros, é necessário você fazer um estudo com calma. Uma outra modalidade que a gente tem aí de divulgação são os outdoors. Importante verificar o fluxo de trânsito. Tá? Geralmente não é barato. Na minha opinião, tem mais eficiência quando se trata de um anúncio de uma inauguração. Aí talvez para você que quer abrir um negócio pode ter um grande efeito. E principalmente você ficar ligado aí nessa questão do fluxo de trânsito. Se esse outdoor ele vai causar ali efeito para quem está transitando ali na via, se a visualização vai causar um impacto realmente. Uma outra forma de divulgar são as redes sociais. Aí, pessoal, é uma obrigação do empreendedor. Né? Além de praticamente não ter custo, elas têm uma grande abrangência. Então, é obrigação fazer divulgação em rede social. Tá? Jornais e revistas locais. É importante você verificar a tiragem. E aí eu tenho uma dica importante. Não recomendo pagar propagandas antecipadas nesses veículos. Principalmente para esses menores, né? E aqueles vendedores, principalmente aqueles vendedores que batem a sua porta oferecendo. Eu considero isso um risco. Tá? Eu já passei por isso, então por isso que eu deixo essa dica aí, não pague antecipado. Tá? Panfletagem, eu recomendo
o que eu chamo de panfletagem dirigida. Aí ela é realizada diretamente para os potenciais clientes. Por exemplo, você tem um restaurante que serve pratos comerciais. Fazer a entrega desses panfletos diretamente, por exemplo, a funcionários de comércio, banco, casa lotérica, né, faculdades próximas do ponto. Pessoal, dá resultado. Tá? Pelo menos na minha experiência eu sei que dá. No meu caso, foi a melhor estratégia em termos de custo-benefício. Mas tem que ser bem feita. Também é interessante, né, que a pessoa que esteja entregando saiba informações sobre o restaurante, principalmente em relação a preço e cardápio, porque essas pessoas que estão recebendo, elas podem ter alguma dúvida. Tá? E por último, carro de som. Eu chamo de poluição sonora. Mas é o seguinte, se você pensar que a abrangência é justamente na área de influência do seu comércio e que as pessoas serão obrigadas a ouvir a sua mensagem, então a eficiência pode ser sim muito boa. Eu particularmente nunca fiz, porque eu sou contra, né? Como eu disse, é uma opinião minha, mas se você me perguntar sobre eficiência, eu acho que a eficiência desse veículo de comunicação ela pode dar bons resultados sim, justamente por isso, porque é feito na área de abrangência e todo mundo é obrigado a ouvir a mensagem. Tá? Outra coisa, pessoal, não esqueça de usar a parte interna e externa da sua loja para divulgar seus pratos. Lógico, sem exageros e com alta qualidade, senão vira poluição visual também. No meu restaurante, por exemplo, muitas vezes os clientes escolhiam o prato pela foto que estava no painel, não perguntavam sequer o preço. Então você vê o efeito que isso causa, tá? O efeito positivo, claro. Antes de encerrar, eu quero recomendar para você visitar nosso site, meuprojetorestaurante.com. Inclusive lá você vai achar uma promoção com 2 treinamentos, 2 planilhas, com todas as informações detalhadas para quem quer abrir um negócio no ramo de bares e restaurantes. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição para quem tiver interesse. Bom, pessoal, então é essa mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo aqui. Eu espero que eu tenha contribuído. Um abraço e até mais.